Gálatas, capítulo 3, do verso 23 até o verso 29, diz assim o texto sagrado: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora eu suplico a tua graça, a capacitação vindo de ti, através do auxílio do teu Espírito Santo, para que eu possa edificar a tua igreja. As verdades que o Senhor tem me ensinado, através de ter iluminado os meus olhos para aprender as tuas verdades, que eu possa, com o mesmo Espírito que me iluminou, agora ser capacitado para edificar, para transmitir essas verdades à tua igreja. Eu suplico ao Pai querido que a tua igreja, ela tenha o discernimento do Espírito Santo, para reter no coração só o que vier da tua parte. Ó Deus, eu clamo a tua misericórdia, faz-me um vaso de barro, um vaso onde seja somente um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado através de mim. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Nós vimos na semana passada, onde nós abordamos aqui o contexto anterior, que Paulo, ele resumiu cerca de 2000 anos de histórias, somente em 8 versículos, onde ele traçou ali o plano de salvação, as promessas que Deus deu à tua igreja, através de 2 dos maiores pilares do judaísmo, Moisés e Abraão. Então nós vimos que a promessa que Deus ele deu a Abraão, ela foi ali confirmada, né, por Moisés, e ela cumpriu-se em Jesus Cristo. Nesse texto que nós vamos abordar hoje, o capítulo 3, do verso 23 ao verso 29, nós vemos aqui que ele pode ser dividido em 3 partes. Dos versos 23 e o verso 24, Paulo ele mostra tanto a condição do homem debaixo da lei, como a fé que leva a pessoa a Cristo. Do verso 25 e o verso 26, Paulo mostra que, devido a essa fé que nos foi dada, já não estamos mais debaixo da lei, mas estamos agora numa condição de filhos de Deus. E do verso 27 até o verso 29, Paulo fala sobre as características dos que estão em Cristo e não mais debaixo da lei. Pois bem, vamos então começar aqui no verso 23 e o verso 24. Esses 2 versos, eles devem ser lidos juntos, pois para que Paulo ele possa mostrar qual é a condição do homem debaixo da lei, ele o faz através de 2 exemplos que eram muito conhecidos ali na cultura da sua época. Vamos ver o verso 23, ele diz: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados. O sentido aqui, quando ele fala que estávamos guardados debaixo da lei, que estávamos aqui encerrados, o sentido é como que fossem protegidos por guardas militares, ou estar ali engaiolados. Paulo, ele quer enfatizar que a lei
ela então nos aprisionava, a lei nos mantinha presos, de uma forma tal que nós não podíamos nos escapar dela. Semelhante então os prisioneiros que estavam guardados dentro de uma prisão, e também tinha ali guardas, os militares, que estavam então protegendo, de forma tal que ele não pudesse sair, ou semelhante a um pássaro que estava engaiolado, de uma forma tal que ele estava preso, que ele não tinha como sair. Esse o objetivo então de Paulo, a mostrar que a lei, ela fazia com que nós estivéssemos então guardados por ela, nós estávamos então encerrados por ela. A lei, ela nos guardava como prisioneiros, e ela expressava então a vontade de Deus para o seu povo, mostrando o que ele devia fazer e o que não devia fazer. Paulo então, ele quer que nós entendamos isso, qual é a condição do homem debaixo da lei. Ele dá esse primeiro exemplo, que nós estávamos engaiolados, estávamos encerrados, estávamos presos debaixo da lei, de uma forma tal que nós não tínhamos como sair. No verso 24, ele dá aqui o seu segundo exemplo, ele diz: de maneira que a lei, ela nos serviu de aio. A palavra aio aqui, ela significa tutor, um guia, ou então um guardião de crianças. Normalmente esse aio, esse tutor, ele normalmente era escravos, né, que tinha essa função. Ele tinha como objetivo levar a criança para a escola, trazer ela de volta e também supervisionar a criança de modo geral em todas as suas atividades. Esse tutor, ele não era o professor das crianças, mas ele era o disciplinador. Normalmente ele é representado nas figuras como uma pessoa que tinha uma vara na mão. Normalmente esses tutores, esse aio no qual Paulo aqui ele se refere, normalmente eles eram assim, muito rígidos, a ponto deles serem cruéis, e ele era essa pessoa que estava ali supervisionando, disciplinando ali as crianças. Era a figura de um escravo, sempre quem tinha essa função era o escravo, mas um escravo qualificado, um escravo que tinha um estudo, ele sabia ler, ele sabia escrever, e ele ajudava a criança no seu desenvolvimento acadêmico, mas não era um professor, ele era o disciplinador. Então, o objetivo de Paulo, ao dizer que a lei é um tutor ou disciplinador de crianças, é mostrar que a lei, ela nos advertia sobre as possíveis penas que recairiam sobre nós, caso estivéssemos então em desobediência. Paulo, através desses dois exemplos, mostrando então a condição da pessoa debaixo da lei, que ela estava aprisionada, ela estava engaiolada, ou estava então sob a tutela desse disciplinador, ele quer mostrar que nós estávamos em desobediência, que nós estávamos debaixo do pecado, que nós estávamos guardados pela lei, que nós estávamos então debaixo da maldição. É esse o objetivo de Paulo, é essa condição no qual todos estávamos então debaixo da lei. Se nós olharmos o contexto todo desse capítulo 3, é isso que ele quer mostrar. Olha aqui no verso 10, ele diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. No verso 13 ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. No verso 22 ele fala: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. E aqui no verso 23 que nós lemos ele fala: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados. Essa é a condição, esse é o propósito que Paulo ele quer mostrar a cada um de nós. Essa condição do homem debaixo da lei, está sob a supervisão de uma lei que nos disciplinava, caso viéssemos a nos desobedecer. Estávamos debaixo dessa tutela, estávamos encerrados, estávamos engaiolados, de uma forma tal que nós não poderíamos então escapar dela.
ele quer revelar que nós então éramos desobedientes, encerrados debaixo da maldição e sujeitos à ira de Deus. Lutero, ele diz o seguinte: o ponto principal da lei é tornar os homens piores, não melhores. Isto é, ela lhes mostrou o pecado deles, não para que, através do conhecimento, eles se tornassem humildes, assustados, desanimados e quebrantados, e desse modo fossem levados a buscar a graça, sendo assim levados à semente bendita que é Cristo. Então, a função da lei, ela não tinha como objetivo levar ao homem a salvação. O objetivo então da lei era mostrar a necessidade de salvação. Andrew Jukes, ele diz: Satanás gostaria que através da lei fosse provado que somos santos, mas Deus deu a lei para provar que somos pecadores. Este é o objetivo então da lei, mostrar o quanto nós éramos desobedientes, o quanto nós estávamos debaixo do pecado, sujeito então às disciplinas, debaixo da ira de Deus. E essa lei em si, ela não trazia salvação a ninguém, mas ela mostrava o quanto era necessário nós buscarmos, nós desejarmos então a salvação. Mas a grande maravilha é que não foi o objetivo de Deus fazer que nós continuássemos sempre debaixo dessa opressão. Ele deu a lei com o objetivo de que a promessa de Abraão ela se tornasse mais desejável, fazer com que nós reconhecêssemos o quanto seria maravilhoso nós nos voltarmos para a promessa que Deus ele nos deu ali em Abraão. Pois bem, quando nós lemos então esse verso 23 e o verso 24, esse é o objetivo de Paulo, mostrar qual é a condição do homem debaixo da lei e também mostrar qual é a condição do homem que agora buscou a fé em Cristo Jesus. Nós já vimos então essa condição do homem debaixo da lei. Vamos ver também no verso 22, no verso 23, no verso 24, essa fé que nos leva a Cristo, a fé que nos leva a Cristo. Olha aqui o verso 23 e o verso 24. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados para, ele mostra aqui então a fé que nos leva a Cristo, para aquela fé que se havia de manifestar. E o verso 24 ele diz novamente: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nós vemos aqui duas formas de falar a mesma coisa, porque fé e Cristo, eles andam juntos. Somente Jesus Cristo, ele pode nos libertar desta maldição que a lei, ela nos colocou, porque somente em Cristo Jesus, nós fomos chamados, nos tornamos então filhos de Deus. Esse foi o objetivo então dele nos levar à fé, para que nós olhássemos então para Cristo, para que nós reconhecêssemos a semente de Abraão que foi ali prometido em Cristo Jesus. Apenas Cristo, ele pode então nos libertar dessa maldição, pois ele se fez maldição em nosso lugar. Olha o que diz aqui o verso 13, do capítulo 3 mesmo, o verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Somente Cristo, ele pode então nos libertar desses tutores, desse pedagogo, desse aio, desse tutor que nos disciplinava, porque ele nos fez agora os seus filhos que obedecem a Jesus Cristo por amor, que já não
já não são mais crianças, mas agora passaram a ser filhos, e como filhos, têm o prazer de obedecer a Deus por amor. E essa condição de se tornar filho, somente Jesus Cristo, Ele tem condições de nos fazer isso. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Esse então foi o objetivo aqui de Paulo, no verso 23 e no verso 24, mostrar essa fé que nos leva a Cristo, nos libertando então desse jugo da lei, e nos libertando então desses tutores, dessa disciplina que recaía sobre nós. Vamos ver agora o verso 25 e o verso 26. O verso 25 e o verso 26, aqui Paulo, ele mostra que a fé, que pela fé já não estamos mais debaixo da lei, mas estamos agora numa condição de filhos de Deus. O verso 25 e o verso 26, Paulo então quer mostrar isso. Verso 25 ele começa, mas depois que veio a fé. Quando ele diz aqui depois que veio a fé, com esse mais ele quer que nós entendamos que a condição no qual nós estamos agora é bem diferente da condição que outrora nós estávamos. Outrora estávamos debaixo da maldição, debaixo do jugo, estávamos sujeitos às suas disciplinas, nós estávamos engaiolados, aprisionados, e nós não poderíamos sair dessa opressão. Mas agora pela fé, já nós estamos em uma outra condição, nós estamos em comunhão com Deus, através da graça, nós não servimos Ele por causa de uma opressão, mas servimos Ele por amor, nós nos relacionamos com Ele, mas não por causa de uma obediência cega e severa, mas obedecemos Ele por amor. Ele quer mostrar que a nossa condição agora pela fé é diferente da que nós estávamos. Ele mostra, mas depois que veio a fé, ele continua, já não estamos debaixo do aio, nós não estamos mais debaixo da lei, no sentido que estamos condenados e aprisionados por ela. Essa já não é mais a nossa condição, nós estamos agora pela fé, já não estamos mais debaixo da lei, nós já não estamos mais sendo condenados e aprisionados por ela. O verso 26, ele diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Agora, em Cristo Jesus, unidos a Ele pela fé, nós fomos aceitos por Deus, não obstante as nossas transgressões, não obstante os nossos pecados, não obstante as nossas ofensas que nós fizemos contra Ele, Ele então nos aceitou, a partir de que nós tivemos a fé no seu Filho. Então ele começa, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora é muito importante nós entendermos aqui que essa filiação, ela só foi possível mediante a fé, e essa filiação, ela somente aqueles que estão em Cristo Jesus. O ensino de que todos, universalmente, todas as pessoas do mundo, eles são filhos de Deus, que o Pai, que Deus ele é Pai de todas as pessoas, este não é um ensino bíblico, não é um ensino que nós podemos subtrair através das Escrituras Sagradas. Deus, ele é Pai unicamente de Jesus Cristo, ele é Pai somente daqueles a quem ele adotou por terem a fé no seu Filho em Jesus Cristo. Ele adotou nós como filhos dele, mas a partir do momento que nós cremos na semente de Abraão, nós cremos então no seu Filho em Jesus Cristo, somente desses que ele é o Pai, somente desses. João capítulo 1, verso 11 e o verso 12 diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, somente aqueles
que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque todos nós somos criaturas de Deus, mas a partir do momento que nós cremos, que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos, nós somos feitos filhos de Deus. Somos feitos então filhos de Deus. É o que ele diz então aqui no verso 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. É através da fé em Jesus Cristo que nós nos tornamos então filhos de Deus. Do verso 27 até o verso 29, Paulo agora ele fala sobre as características daqueles que estão em Cristo e não mais debaixo da lei. No verso 27 ele fala que nós fomos revestidos de Cristo. No verso 28 ele mostra que nós somos um em Jesus Cristo, e no verso 29 ele mostra que nós somos descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Vamos ver então no verso 27 as características, do verso 27 a 29, as características daqueles que estão em Cristo Jesus. A primeira então, no verso 27, é que nós fomos revestidos de Cristo. Verso 27 diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo. Não quer dizer que através do batismo nós então nos tornamos filhos de Deus. A única forma de se tornar filho de Deus é através da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas ele quer mostrar que este é um símbolo externo, visível, de uma verdade interior e espiritual. Visto que nós já nos convertemos e visto que nós já fazemos parte do corpo de Cristo, isso ocorreu de uma forma interna, onde o nosso coração de pedra ele foi tirado e foi nos dado então um coração de carne. Nós fomos batizados pelo seu Espírito, fazendo parte então do corpo de Cristo, e essa condição é uma condição espiritual, uma condição interna, mas ela é caracterizada, ela manifesta, ela é simbolizada exteriormente através do batismo, Então ele diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Talvez Paulo esteja fazendo referência a uma toga que era usada pelos jovens, quando então eles se tornavam mais maduros, e essa toga era usada para mostrar que eles passaram para a fase adulta, que agora já são maduros. Paulo então usa desse símbolo para mostrar que nós estamos usando essa toga, estamos sendo revestidos por Cristo, agora somos de Cristo, agora somos revestidos então por Cristo Jesus. Essa é a primeira característica daqueles que têm a sua fé em Jesus Cristo, ele é revestido por Cristo. O verso 28 ele diz: nisto não há judeu e nem grego. Paulo ele quer mostrar que não há mais diferença de raça, não há diferença de raça. É bem verdade que Deus ele chamou a Abraão e a sua descendência, a quem aprova ele dar ali a sua revelação especial. Mas quando Cristo ele veio, cumpriu-se então a promessa que foi dada a Abraão, de que em Jesus Cristo, todas as famílias da terra, elas seriam abençoadas. E quando ele fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas, inclui então todas as nações, de todas as raças, cor e línguas. Então, no verso 28, ele diz: nisto não há judeu e nem grego, porque nós agora fomos abençoados pela promessa que foi dada, que se cumpriu em Jesus Cristo, onde todas as famílias da terra são abençoadas. Então nós somos iguais, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todos nós somos iguais em nossa necessidade de salvação. Todos os homens, raças, línguas, todos nós somos iguais em nossa incapacidade
de sermos salvos através de qualquer mérito que tenhamos. Todos nós somos iguais em relação à nossa classe econômica, em relação à nossa raça, em relação ao nosso sexo, em relação a qualquer condição nossa. Todos nós somos iguais pelo fato de que a salvação foi ofertada a todos pela graça, pela misericórdia, pela benevolência de Deus. Então, nós, tendo recebido essa promessa de igualdade, essa promessa então, ela tornou-se uma comunhão, ela transformou-se então uma comunhão onde todos nós somos iguais e mantemos esta comunhão. É o que ele começa a falar aqui no verso 28, onde ele diz: não há servo e não há livre, não há distinção de categoria, não há escravo e também não há liberto. Em Cristo, ninguém pode ter uma soberba de se vangloriar pela sua condição social, e ninguém pode então menosprezar o outro por se achar melhor por causa da sua cor, ou por causa da sua raça, ou por causa da sua condição. Todos nós somos iguais, todos nós somos um em Cristo Jesus, não há nem servo e não há livre. Ele continua no verso 28, não há macho e também não há fêmea, não há distinção de sexo, não há homem e nem há mulher. As mulheres, elas sempre foram maltratadas, elas sempre foram desprezadas no mundo antigo, isso inclusive dentro do judaísmo, mas Paulo ele mostra aqui que em Cristo Jesus não há macho e também não há fêmea, todos nós somos iguais perante Deus, todos nós precisamos da graça, todos nós ao recebermos a salvação, não é por nenhum mérito nosso, todos nós somos iguais perante Deus. No verso 28 ele continua, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Literalmente aqui quer dizer que todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós pertencemos a Deus e também nos pertencemos uns aos outros. Pertencemos a Deus e pertencemos uns aos outros. Todos são um em Cristo Jesus. Para Deus todos nós somos iguais. Veja bem, algo que deve ser ressaltado aqui é que o fato de nós sermos iguais perante Deus e todos nós somos um, e essa igualdade ela manifesta que nós tenhamos a comunhão, isto não quer dizer que não exista diferenças entre nós. Existe diferença e é razoável que nós percebamos essas diferenças. Alguém pode ter um poder aquisitivo maior que o outro. Uma pessoa ela pode ter uma condição de cultura, uma condição acadêmica melhor do que a outra pessoa. De repente a cor da pele seja diferente entre um e o outro. Nós somos diferentes também no sexo, em relação ao homem, em relação à mulher. Nós temos culturas diferentes. Existe sim a diferença, mas quando nos mostra que nós somos um em Cristo Jesus, é que essa diferença ela não se torna uma barreira para que nós tenhamos comunhão. Essa diferença ela não se torna nenhum obstáculo para que eu aceite o meu irmão como ele é, não obstante ele ser diferente de mim. Essa diferença ela não faz com que alguém venha oprimir o outro, mas o reconhece como igual em Cristo Jesus. Essa diferença não é um obstáculo para que nós todos fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, como irmãos em Cristo Jesus, sabendo que todos nós somos iguais perante Ele, e que Ele é o Pai de todos nós. Existem as diferenças, mas a diferença não é nenhum obstáculo para que nós venhamos servir uns aos outros em comunhão por estarmos em Cristo Jesus, porque o nosso coração ele foi mudado, porque a nossa realidade de ver o outro foi mudado, e em Cristo Jesus nós podemos então
reconhecer que perante Deus todos nós somos iguais. E agora no verso 29 ele diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós vemos que em Cristo nós pertencemos a Deus e uns aos outros, mas também em Cristo nós pertencemos a Abraão. Veja bem, aprove a Deus a ele escolher então a Abraão, e através de Abraão ele conceder a sua promessa para os descendentes de Abraão, e foi uma promessa em relação a eles herdarem a terra de Canaã. Mas também em Abraão houve uma promessa espiritual, no qual cumpriu-se pelo descendente, onde Paulo ele se refere que era Cristo. Então nós fazemos parte da descendência espiritual de Abraão, onde então nós herdamos não a terra de Canaã, mas nós herdamos a salvação, nós herdamos então a Canaã espiritual, nós herdamos então os céus, onde em Cristo Jesus nós fomos justificados e nos tornamos então filhos de Deus. Então é nessa condição que Paulo ele fala aqui: e se sois de Cristo, sois também descendência de Abraão. Nós não somos descendente físico, mas fazemos parte da descendência espiritual, pois pela fé nós cremos então na promessa de que Cristo ele seria o descendente no qual iria se cumprir a promessa, essa promessa de herdarmos a salvação e de herdarmos a vida eterna. Então nós somos a descendência espiritual de Abraão, e por sermos da descendência espiritual de Abraão, continua dizendo aqui o verso 29, somos herdeiros conforme essa promessa. Nós somos herdeiros, nós recebemos então a herança da vida eterna, nós recebemos os benefícios que decorrem então dessa herança espiritual, que termos sido justificados em Cristo Jesus e nos tornamos então filhos de Deus. Esses sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e também herdeiros conforme a promessa. Concluindo, o que nós podemos aprender aqui deste texto é que nós não podemos ir a Cristo para sermos justificados se não formos primeiro a Moisés para sermos condenados. Mas depois de irmos a Moisés e tendo reconhecido o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa condenação, nós somos alcançados pela graça de Deus através da fé em Cristo Jesus, que faz de nós os filhos da promessa. Somente através então da nossa fé em Jesus Cristo que nos tornamos então filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos revela a sua verdade através, ó Pai querido, da nossa fé em Cristo Jesus, onde nos tornamos então filhos de Deus, onde nós somos justificados por Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos mostra que não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo da condenação, nós não estamos mais debaixo da maldição, mas em Cristo Jesus nós fomos libertos, através da fé que nós depositamos nele, confiamos nele. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos abriu os olhos e nos revelou essas verdades. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus, amém.